provar aqui. Bom dia! Então, como eu estava falando, a Destra hoje é comigo. O meu excelentíssimo marido, ele está fazendo um curso. Ele foi ontem com a Silvia para Alphaville, estão lá. Ele ficou de aparecer aqui em algum momento para dar um oi, mas eu fiquei com a Destra para fazer. Saibam, para quem não me conhece, que eu amo, eu me sinto até emocionada, eu amo ensinar. Ensinar, para mim, é literalmente estar no lugar onde Deus me colocou. É o lugar onde eu mais sinto amor. E não é da parte de quem me escuta, não é da parte de quem aprende, é da parte de Deus. Eu me sinto extremamente amada. Então saibam que enquanto eu estiver falando com vocês, meu coração vai estar explodindo de amor pelo que Deus, pelo que meu pai faz na minha vida. E ontem eu postei um story, na verdade, um pouco antes. Ontem eu recebi uma Bíblia nova, né? Quem estava aqui no último império sabe que a minha única Bíblia que eu tinha, eu não sou daquelas que tem muitas. Eu tinha uma Bíblia, a minha primeira Bíblia. Eu gostava muito não só da leitura dela, mas da capa dela. E Deus me pediu para dar a minha Bíblia para um dos participantes que estavam aqui, para ex dele. E aquilo me incomodou um pouco porque, tipo, era a minha única Bíblia. Mas eu entendo o propósito que Deus tem e eu amo ser obediente. E ontem chegou a minha Bíblia nova. E o Anthony e a Jennifer estavam aqui em casa na hora que eu abri. Ela é enorme, gigante. Eu não coloquei ela aqui porque ela realmente é tão grande que eu ocuparia a minha mesa. E aí eles até citaram as tábuas, né, de Abraão, a questão do tamanho das tábuas e tal. E guarda essa informação. E aí ontem à noite eu fiz algumas coisas e aqui na sacada do meu quarto tem um pôr do sol assim, ó, que às vezes a gente assusta de tão maravilhoso que ele é. E naquele momento, final do dia, eu tomei meu banho, olhei pra fora e vi aquele laranjão assim maravilhoso. E meu peito explodiu assim de gratidão, de amor e falar assim: "Meu Deus, é um quadro, é uma pintura. Olha só o que o Senhor faz." E naquele momento eu sentei na porta da varanda, tava penteando meu cabelo e fiquei ali um pouco olhando. E ali eu pedi para Deus, falei: "Senhor, me entrega, me revela o que que é para eu falar amanhã." E aí eu peguei, terminei ali e deitei na cama e fui fazer um soaking. Coloquei um fundinho musical e fiquei. Fui. E ali eu entrei em algo que eu não me recordo em completude, mas quando eu volto daquele soaking ali, a palavra era ingratidão. A partir daquele momento, eu comecei a. Quando ele me trouxe ingratidão, o meu peito foi se enchendo de ingratidão. E que doido, né? Olha só, eu amo escutar Deus, eu amo ser obediente, mas ele me fez sentir a ingratidão. E quando eu comecei a sentir a ingratidão, eu achei ruim o tema, eu achei ruim não ter me lembrado completamente do meu soaking. Eu comecei a achar ruim o tema porque, tipo assim, cara, sério, pai, gratidão? Tipo, tão comunzão assim. Mas presta atenção no que eu tô te falando. Eu já sou uma pessoa, e eu vou lá na frente explicar um pouquinho sobre isso pra vocês. Eu não me identifico mais com sentimento. Então eu não, eu sei que a ingratidão que eu senti não era eu sentindo ingratidão, era eu sentindo o tema. E o que que o tema faz? O que que a gente sente dentro do tema, né? E aí ele foi me entregando a aula, foi me entregando a aula. E olha só que doido, ele foi me entregando a aula a alguns custos, porque foi como é que o discernimento da aula ia vindo se eu estava numa posição de ingratidão? Entende? E aí, conforme a aula foi saindo, a ingratidão ela foi diluindo porque ela cumpriu o papel dela, que era eu observar aos olhos do ingrato.
observar aos olhos, né, aos sentimentos do ingrato. Então vamos lá. Ingratidão. Naquele momento onde eu senti tamanha gratidão, Deus me fez viver um soaking e sentir ingratidão. E no Dia dos Pais hoje, eu quero que vocês percebam algumas coisas e tudo que eu falar aqui é uma construção, tá? É como construir uma casa. A gente vai colocar o tijolo, a gente vai colocar levantando as paredes. Então, o entendimento ele vem a partir do construído, tá bom? Então, vão comigo construindo. O que que é ingratidão? Ingratidão não é só não ser grato. O que é ser grato? Ser grato é reconhecer, ser grato é agradecer. Ingratidão, na raiz da palavra, ela não significa uma coisa somente, mas ela significa algumas coisas. E a mais forte dentre elas significa esquecer. Então anotem para vocês. Ingratidão significa esquecer. Esquecer do que, Bruno? Esquecer da origem. Ingratidão é uma amnésia da origem. É viver como se aquilo que Deus fez não tivesse acontecendo. Normalmente a gente colocaria essa frase no passado. Dificuldade de reconhecer o que Deus fez ou que ele já te entregou. Mas existe uma posição, um lugar de governo da nossa parte de filhos que nós só acessamos ela no presente. Então, ingratidão é esquecer, viver como se aquilo que Deus fez não tivesse acontecendo agora. Agora, não é acontecido, é acontecendo. Está acontecendo agora. Não consegue perceber? Tem um versículo que agora eu não me recordo qual é que ele fala exatamente isso. Eis que faço coisas novas. Não consegues perceber? Então, como é que a máquina é esse corpo aqui, tá? Como é que a máquina funciona? Eu sempre faço a analogia de um carro, porque carros diferentes funcionam de formas diferentes, né? Então a gente tem que saber como funciona o carro. E nós, como seres espirituais, habitando uma realidade humana, carnal, como é que a carne funciona? Então, nós nos identificamos com o que a nossa memória nos traz. Então, se eu perguntar, Vanessa Gomes, quem você é? Você vai me contar a sua história. Só que a sua identidade não é a sua história. A sua identidade não é a sua narrativa. A sua identidade não é nada que nasceu a partir da carne. A sua identidade advém de antes dessa existência, de antes dessa carne, tá? Então, o que é ingratidão? Eu não estou ensinando para vocês ingratidão daquele livro, não tô, eu estou falando ingratidão dentro da identidade. Então, ingratidão é a amnésia da origem. Qual a origem, Bruno? A origem original. Não é a origem a partir do momento que você nasceu. Entende? Então, naquele momento, eu estava, quando eu fiz o soaking, eu não tinha nem aberto a minha Bíblia nova ainda. E eu peguei ela, não é essa aqui, tá? Eu peguei ela, fiz o soaking com ela aqui, em cima do meu peito. E aí eu pedi, Senhor, nossa jornada vai começar agora nessa Bíblia. Tô muito feliz, é uma Bíblia muito bonita e tal. E aí eu falei assim, já que o Senhor me pediu sobre ingratidão, me traz a palavra. E eu vou ser bem sincera com vocês, sincera, como diz meu marido. Eu tenho uma tendênciazinha a escolher os finais. Eu tenho uma tendênciazinha a escolher os finais, porque eu prefiro o Gente, eu tô dizendo sério. Eu prefiro o Novo Testamento. Eu amo o Novo Testamento. Então eu tenho uma tendência assim, a botar o dedinho mais para aqui, ó, para trás, porque eu quero que me traga uma palavra lá. Quando eu abri, onde foi que eu abri? Em Êxodo. Oi? Mas Êxodo é na frente. Eu simplesmente abracei a Bíblia de cabeça para baixo, virada. Então, quando eu tendenciei para abrir onde eu queria, Deus me fez abrir onde Ele queria. E onde é que eu abri? No bezerro de ouro. Meu Deus.
E quando eu fui ali estudando, anotando, construindo o raciocínio que Deus me entregou para a aula de hoje, ai, meu Deus, eu achei pesado. Eu achei pesado. Então eu estava sentindo a atmosfera da ingratidão, eu estava sentindo a atmosfera do peso e como é pesado a vida do ingrato. Então, fomos em Êxodo 32. Quem tiver a Bíblia e quiser abrir, é logo no iniciozinho, 32, 1. E diz assim: Quando o povo de Israel percebeu que Moisés estava demorando, ó, foca aqui, estava demorando, a voltar do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés não sabemos o que aconteceu. Então, vamos por partes. Eu quero que vocês foquem aí em tardava muito e não sabemos. Então, vamos fazer alguma coisa porque tá demorando e eu não tô sabendo o que que tá acontecendo. Então, o que que nos faz pensar dessa forma aqui? Lembra do carro? Lembra da máquina? A fisiologia do nosso corpo funciona a partir das nossas memórias. Gente, isso é ser carnal. Talvez você pense que ser carnal é ser o pecador high ticket. Ser o pecador é o traidor, é o, né, algumas questões um pouco mais graves, né, de trair, de roubar, de matar, de Mas não. Ser carnal é funcionar a partir da carne. Então, a forma como você pensa é carnal, a forma como você se identifica com a sua própria história é carnal, a forma como você se identifica com seus sentimentos é carnal, a forma como você se identifica com as suas emoções é carnal. Então, meu amor, você é mais carnalzinho do que você pode imaginar. Você é mais carnalzinho do que você consegue imaginar. Entende? Então, aqui, tudo que nós fazemos no nos nossos movimentos, no nosso ecossistema, é te chamar para uma realidade espiritual. É sim habitar um corpo completamente carnal, mas desenvolver uma percepção espiritual, um governo espiritual, para que você não viva mais a partir do que o corpo te faz agir. Então, muitas pessoas falam, já me batizei, nasci de novo, nasceu de novo, então me conte. Nasceu de novo, mas as suas histórias são as mesmas, os apegos à identidade carnal é a mesma. O que que é nascer de novo para você? Então a gente gosta de levar para vocês a níveis profundos do que significa nascer de novo. A níveis profundos de conseguir admitir e reconhecer quão presos à identidade carnal nós somos. Então, viver como a mente no tempo cronológico nos tira do tempo de Deus. O único tempo que toca o Cronos em autoridade é o tempo presente. Então, Deus tem trabalhado muito em mim a percepção de tempo. Deus tem trabalhado muito também a percepção de tempo no Denis. Não é à toa que ele tem aquela tatuagem aqui, né? 10 horas e 1 segundo de cabeça para baixo. Então, todas as aulas que Deus tem me entregue, né, para eu falar para as mulheres na jornada da alma online, todas elas estão atreladas ao tempo. Então, mesmo que exista uma temática, é uma temática, uma narrativa que nasce de um tempo, de uma distorção de percepção do tempo. Então, nós, seres humanos, como funciona a nossa capacidade carnal, nós vemos o tempo em passado, presente e futuro dentro como se fosse uma linha. Uma linha. O que passou, o que eu tenho agora e o que virá, como se fosse uma linha. E o tempo, ele não é uma linha. Vocês sabiam que quanto mais próximo do centro da Terra, mais o tempo demora a passar? Quanto mais distante do centro da Terra, Terra, planeta Terra, tá? Quanto mais distante do centro do planeta Terra, mais o tempo passa rápido. A Rafaela chega a franzir o rosto. Pois é.
Ou seja, altitudes maiores, tempos menores. Então, gente, o espaço-tempo, ele é diferente, ele não é o tempo como a gente conhece, né? Então, a própria forma de você viajar, ir lá do outro lado do planeta e ali um pouquinho mais distante, já te coloca em um lugar de tempo cronológico diferente. Então, eu quero que você pare, perceba sim, passado, presente e futuro, perceba sim a forma como a nossa capacidade nos permite ver o tempo, mas eu quero te convidar para ver o tempo de uma perspectiva ampliada, uma perspectiva maior. É como dar um zoom out e ver a realidade como é, e não um zoom in em ver a realidade como você acha que é, né? Então, Deus me mostrou muitas vezes três bolas, né? Passado, presente e futuro. E a bola, né, que representa o presente, ela tem um brilho que conecta com o brilho de uma bola maior que toma todas essas bolas, que é a eternidade. Então é como se tivesse uma bola grande, eternidade, e três bolas menores dentro, representando passado, presente e futuro, e a única bola que brilha, assim como a eternidade brilha, é a do presente. Ou seja, quando estamos presentes, nós acessamos a presença. Somente quando estamos presentes, nós acessamos a presença. Então, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que age a partir dos impulsos da memória, memória é aonde, gente? Memória é passado. Expectativa é futuro. O que que você tem agora? Presença, presente. Então, se a gente traz agora para o contexto da ingratidão, as suas reclamações para o qual você tem hoje. Por exemplo, a Paty e o Júlio estão aqui. Toda hora que a Paty olha para o Júlio e vem para ela um impulso de reclamação, ela está reclamando, ela está sendo ingrata ao que ela tem agora. Ela esqueceu-se, lembra que ingratidão é se esquecer da origem? Ela se esqueceu do desejo do passado dela de casar. Ela esqueceu do desejo dela de casar com o Júlio lá no passado. Ela esqueceu de todos os movimentos do passado para que ela estivesse agora. Então, uma dificuldade de reconhecer o presente é de ver a obra de Deus se concluindo e a travessia que isso acontece. Então, talvez o seu presente seja agora um deserto, certo? Então, se a gente for lá em Êxodo, sair do Egito e ir para a terra prometida envolve um tempo de deserto. E talvez sim, a sua vida hoje talvez seja horrível, talvez tenha muitos problemas, muitos desafios, muitos processos, mas você precisa reconhecer a origem de tudo, o Deus em tudo, e que o tempo do deserto é um tempo de travessia necessária para te forjar algo do qual, quanto mais você reclamar, mais tempo dentro do deserto você vai ficar. Quanto mais grato você for, quanto mais reconhecer a parte de Deus no que foi, no que é e no que há de vir, mais rápido esse processo vai ser concluído. Mais rápido o aprendizado vai ser concluído. Entende? Então, vou dar um exemplo bem prático do nosso dia a dia aqui. Eu e mulheres, né? Independente de você estar solteira ou de você estar casada. Se você olha para o seu passado com críticas, com reclamações e apontamentos aos outros relacionamentos que você venha a ter tido, você vai viver infinitamente mais problemas dentro do seu relacionamento atual só pelo fato de você apontar para o seu passado e reclamar do seu passado, reclamar de quem passou pelo seu passado. Então, uma das grandes chaves do meu relacionamento com o Denis hoje é a gente ter feito esse exercício, né? Esse exercício mental, esse exercício de presença, de honrar, respeitar e agradecer todos os aprendizados que eu vivi, independente dos níveis, né, de relacionamento que eu tenha tido antes. Então, a Bruna, que antigamente se conectou
com um relacionamento abusivo, como seria reconhecer isso? Como seria honrar isso? Como seria aprender e lembrar a mão de Deus nisso? É reconhecer quanto dependente emocional eu era. Senhor, eu reconheço quanto eu era dependente emocional, o quanto eu era carente, o quanto eu buscava aprovação, o quanto aquele relacionamento, por pior que tenha sido, por mais dores que ele tenha me gerado, ele me ensinou, entende? Então a gente precisa olhar para o nosso passado e ser gratos a ele, porque ser grato ao passado é honrar o passado. Mas, se você fala para mim, eu honro o passado, mas numa camada muito fina, da qual a sua própria vida hoje é uma reclamação, se a sua vida hoje é uma reclamação, existe muita semente de desonra no teu passado. E você acha que você vai colher coisas boas no futuro? Não. Então, se presente, se o tempo presente é presença, e presença é reconhecer a origem do que se tem. Aqui em Êxodo 32 a gente vê algo de um povo, não daquele povo, de um povo que inclui cada um de nós aqui. O povo não consegue permanecer na presença de Deus. O povo não consegue permanecer na presença de Deus. É uma fuga constante para o passado e para o futuro. Uma fuga constante para o passado e para o futuro. Uma fuga constante do passado para o futuro. E isso é o que a sua carne faz com você. Ela te tira do presente, ela te tira do estado de presença. E ela diz que tudo que você tem é fruto, ou é marca do que você viveu. Viveu aonde? Então eu tenho um relacionamento ruim porque meus pais tiveram um relacionamento ruim. Honra, agradece, respeita, ressignifica, libera perdão, libera amor para aquilo, libera amor para aquele passado, que o teu presente será um presente de amor. Então a gente tem uma relação muito mais profunda do que a gente possa imaginar com o tempo. Só que, gente, o tempo é uma das coisas mais difíceis que nós temos para interpretar. E se o tempo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para interpretar, e eu tô te dizendo que nós estamos presos a um tempo distorcido de Deus, e aí, agora faz o quê? É um exercício. Estar presente é um exercício. Então, dentro daquele movimento ali, onde? Vou voltar aqui, cadê? Êxodo 32. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, portanto, faça-nos para nós deuses que vão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu. Então, olha só como o povo funciona. Eu quero, quando eu falo povo, eu quero sempre que você traga para a sua realidade e tente achar em você isso, né? Então, quando eles pensam assim, ó, Moisés não está aqui. O que que eles estão pensando? Deus não está aqui. Quando eles pensam, Moisés está demorando, ele está dizendo, Deus está demorando. Quando você fala, reclama sobre o seu marido, quando você reclama sobre a sua esposa, quando você reclama sobre a sua vida financeira, quando você reclama sobre as suas circunstâncias, você está dizendo o tempo inteiro, Deus não está aqui. Deus está demorando. Deus devia ter feito diferente. Deus não sabe do que é melhor para mim. E isso produz ansiedade. Então, o que que aquele povo ali, quando pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, o que que eles estavam sentindo? Eles estavam sentindo ansiedade. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele que não está aqui? Será que ele vai voltar? Será que ele nos abandonou? Eu acho que ele nos abandonou. Mas na dúvida, assim, ó, se ele volta, se ele não volta, se ele nos abandonou, se ele nos abandonou, vamos nos precaver? Vamos fazer algo aqui que está ao nosso alcance?
para, né? Então eles vieram ali do Egito. O Egito tem um nível de idolatria gigantesco. Então estava impregnado nas memórias, ó, memória de cada célulazinha desse corpo, nas memórias, na programação deles, ou seja, na memória, ó, do passado do qual eles passaram a se identificar, a idolatria. É uma necessidade de olhar para algo e atribuir a origem dos seus problemas ao que você vê, não ao que é. Então você olha para o seu marido, você acha que a origem dos seus problemas é o seu marido. Não. Você olha para a sua realidade, você acha que a origem dos seus problemas é a realidade. Não. A sua vida, ela é pesada, ela é ruim, ela é distorcida por conta de um coração reclamão e ingrato. Porque quando você é grato, você entra na frequência, na consciência de filiação. Você entra dentro da consciência da frequência da filiação. Você entra no seu lugar de um ser espiritual. Você pode entrar no seu lugar de um ser carnal, pensar como carne, agir como carne, ser obras da carne, ou você pode entrar dentro da frequência do ser espiritual, pensar como espiritual, discernir como espiritual, se posicionar como espiritual. E ser um ser espiritual é incompatível com ansiedade. Quando você tá, olha só, mas Bruna, peraí, eu tô sentindo aqui, ó, dentro do meu coração, eu tô sentindo a ansiedade. Então eu quero que você entenda o seguinte, existe uma diferença entre eu sinto ansiedade, eu tenho ansiedade e eu sou ansioso. Então eu posso sentir ansiedade, eu posso perceber que eu estou ansiosa, mas a minha natureza não é ansiosa. Então, eu não me identifico, eu não me torno um com a ansiedade. Eu sinto tristeza, eu tenho um problema, mas eu tenho um pai que ele, ó, o melhor de resolver problema. Meu pai, ele faz milagre assim, gente, é a coisa mais linda meu pai fazendo um milagre. Agora eu te pergunto, como é que você age? Então, todos os nossos problemas, todas as nossas questões, elas advêm de uma identificação com o problema. Elas vêm de uma identificação com o que você tornou o bezerro de ouro. Então, ó, o ser humano, ele tem uma dificuldade de permanecer quando ainda não vejo. Presta atenção. No presente, agora, a gente tem essa dificuldade de ver agora. Então, a gente precisa concluir um processo para depois, quando ele passou para o estado passado, a gente conseguir ver ele. Quantas vezes, assim, ó, vou dar um exemplo mais prático. Algo aconteceu e você não conseguiu discernir naquele momento. Só que hoje você olha para trás e fala assim: nossa, hoje eu consigo ver o tanto que foi bom aquele dia que aquele pneu daquele carro furou. Nossa, eu conheci fulano de tal, aconteceu aquilo. A gente consegue contar a história. Então a gente só consegue ver quando a gente consegue contar a história. Enquanto a história está acontecendo, a gente não consegue discernir nela. Isso é o que a carne faz. Então, um ser espiritual, dentro do discernimento, enquanto a história ainda está acontecendo, ele confia. Eu não estou vendo, mas eu confio que meu pai está vendo. Eu não sei, mas eu confio que meu pai sabe. Eu não faz sentido nenhum isso aqui, mas para o meu pai faz sentido. Se ele me colocou nesse lugar, ele confia, acredita e sabe que eu, dentro da minha capacidade espiritual de filho, tenho capacidade de expulsar demônios, de me posicionar, de resolver qualquer BO que for. Então, olha só, o que que aconteceu com Jesus no deserto? Jesus não ficou se tremendo de medo, Jesus não ficou lá apavorado porque não tinha comida, Jesus não, Jesus ele sabia, agora eu tô falando em identidade, gente. É uma natureza.
A gente não tem que estar preocupado se a gente vai morrer ou não vai morrer. A gente não tem que estar preocupado com essas coisas. A natureza de Deus antecede essa realidade e ela é depois dessa realidade. Então a gente descansa, de verdade. Se eu morrer hoje, nossa, eu consigo reconhecer quão abençoada eu fui, quantas obras eu fiz. Eu consigo falar, eu combati o bom combate. Pode me levar, Senhor. Então, em vez de você pensar, peraí, ó, nossa, eu quero escutar isso aí que a Bruna falou, eu combati o bom combate. Eu quero falar isso aí. Mas peraí, antes disso, gente, eu preciso cumprir uns negócios aqui. Gente, não, não, não. É agora. Tudo que você tem é o agora. O bom combate é agora. O que que tu tá fazendo agora? É só no presente que você tem governo. Toda vez que você pensa assim, ó, ah, mas eu não tenho tal coisa, eu deveria fazer tal coisa, eu preciso de tal coisa para que eu possa cumprir o chamado, eu preciso de dinheiro para fazer a obra de Deus, eu preciso de coisas para fazer a obra de Deus. Você já está aqui pegando de novo as coisas, botando eles como bezerro de ouro, falando, Senhor, não estou te vendo, não estou te escutando, você não está aqui. Eu não tenho as circunstâncias adequadas para fazer o que precisa ser feito, então, entende que a gente sai do tempo presente o tempo todo. Só que se você não sabe que funciona dessa forma, você sai do tempo presente e nem vê que saiu. Você entra na murmuração e nem vê que entrou. Você entra dentro do fluxo da ingratidão, que é uma consciência, e você sequer percebe. A ingratidão se fez morada na sua identidade e você se tornou um com a ingratidão. Você acha que gratidão é tipo assim, ó, algo bom aconteceu. Ai, meu Deus, Senhor, eu tô me sentindo tão grata, Pai. Olha que coisa linda. Tipo, o momento do pôr do sol. Ontem, quando eu olhei pro pôr do sol, eu senti uma gratidão, mas eu te pergunto, e se não tivesse tido pôr do sol? Hum? Essa noite eu dormi sozinha aqui no sítio. Sozinha, literalmente, né? Até onde eu sei, nem a Vanessa e o Alexandre dormiram aqui. Sozinha. Eu podia pensar, eu sinto medo. Não vou mentir que às vezes eu olhava assim pra janela e falei, ai meu Deus. Tipo assim, olha só, mas olha, isso é um natural, ó. Eu sinto medo. Eu posso até estar com medo. E aqui eu escolho dar força pra isso ou não. E eu lembrava, pai, aconteça o que acontecer, eu te amo, eu sei que o Senhor me vê e eu tô guardada. E aí eu, tipo assim, era a mesma coisa que pegar uma nuvenzinha de um pensamento e fazer assim, pronto. Então eu até senti uns lapsos de medo de alguma parte. Mas isso é o que as minhas memórias físicas, as minhas memórias carnais me geraram. Eu posso, naquele momento, sentir medo e dar força para o medo, e aí o medo ele se torna uma atmosfera, se torna uma realidade, e aí, ó, até um galho que cai lá fora, eu vou falar, ai meu Deus, pronto. E aí eu vou alimentar o medo e vou colher frutos desse medo. Ou eu tomo um posicionamento diferente, alinho o meu coração à natureza de Deus, ao coração de Deus, e aí, ó, eu só confio. Mesmo que eu morresse, eu morri combatendo o bom combate, sendo filha, amando, respeitando. Ontem meu marido chegou para mim e mandou uma mensagem assim, ó, vida, você adorar tá aqui. E eu falei assim, vida, eu adoro estar aqui onde eu estou, e eu estou feliz por você estar aí. Eu poderia naquela hora pensar, nossa, eu e meu marido a gente não tá junto, então eu tô triste. Não, eu tava feliz aqui onde eu tava, onde eu tinha que estar. E eu estava feliz porque o meu marido estava lá onde ele tinha que estar. Então eu não precisava estar fisicamente do lado do meu marido para estar feliz. Eu sabia que ele estava cumprindo o que ele precisava cumprir e isso nos gerará boas sementes, bons frutos, e eu estava aqui, cumprindo o que eu tinha que cumprir e isso vai gerar sementes e vai gerar bons frutos. Então, quando a gente está no nosso lugar de tempo presente, sendo grata e reconhecendo a presença de Deus no que se tem aqui e agora, a gente expande a nossa consciência. Gente, o nosso coração, ele é uma bomba de energia. Então, quando a gente expande a nossa consciência, a gente amplia
esse motor coração, e isso gera um raio gigante ao seu entorno. Quando o seu coração tá mortinho, assim, ó, você não tem vida nem para você mesmo. Então, quando a gente entra nesse lugar de explodir o coração de gratidão, é igual fazer assim, ó. Pronto. Se tiver um ser humaninho sentado aqui nesse sofá, esse meu coração, energia, ó, grandona, toca ele, ele pode estar triste, essa poeira de tristeza vai vir para fora, as pereba internas vão vir para fora, as dores vão vir para fora. Vir para fora para quê? Para sofrer? Não, para olhar, para curar, para limpar, para ressignificar, para superar, para pegar aquele coração que está mortinho, gerar vida. Só que para gerar vida, ele tem que tomar o espaço do que estava ruim. Então, quando muitas pessoas estão com o coração alinhado, com esse coração explodindo, gente, é uma bomba nuclear. O que acontece, por exemplo, na Jornada da Alma, no Império, aqui dentro da atmosfera do Retiro, são muitos corações que estão assim, ó, explodindo. Então, é uma atmosfera de transformação muito poderosa que não nasce da nossa capacidade, nasce do que discorre de Deus nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um que esteja aqui. Porque é um corpo. Quando nós entramos dentro de uma imersão do retiro, nós, durante aqueles dias, a gente se torna um corpo. E aí, quando tem alguém que não funciona como corpo, está funcionando como anticorpo, o corpo em amor cura. E aquilo que estava sendo anticorpo, ele se torna corpo, mesmo que doa o processo, faz parte. Então não ache que Deus tem pena de ti. Não ache que quando tu tá passando por um deserto, Deus tá lá, oh meu Deus, tadinha da Keila, será que a Keila vai dar conta? Olha só como ela sofre. Cara, por favor, tu não conhece teu pai. Tu não conhece teu pai. Não me venha com aquela oraçãozinha de ser misericordioso, que se reduz a quase a um verme para falar com Deus, para que barganhe de Deus, a pena de Deus sobre você, para que ele te tire daquele lugar. Por favor. Keila Nara, filha amada, vou te enfiar numa realidade que vai arrancar as suas vísceras. E você, filha, grande, poderosa, vai viver dores que muitas pessoas não teriam capacidade de lidar. E um dia você vai falar com elas, sobre elas com grandeza, para provar a força de mim dentro de você. Olha aí, tá louco, Keila. E você aí? Qual é o mimimi da sua vida? Qual é o drama da sua vida? Qual é a chatice? Qual é a minhoca que você alimenta todos os dias dentro de você? Que come, que corrói, que apodrece o seu coração, que faz o seu coração ser antivida. Gente, gratidão. Gratidão não, eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra de gratidão, porque essa a palavra gratidão, ela foi sintetizada algumas coisas muito rasas assim sobre ser grato. Ai, eu sou grato. Gratidão é profundidade, gratidão é identidade profunda de passado, presente e futuro na natureza do Pai. Então, olha só. O ser humano, como eu te falei, o ser humano ele tem dificuldade de permanecer no ainda não vejo, certo? Só que o ainda não vejo, ele é onde nasce a fé. Onde é que nasce a fé? No ainda não vejo. Por quê? Fé é confiar, fé é esperar, fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. E tem como então você dizer sou filho e a sua fé ser nada? Não tem como. Então, se tu não tem fé, você está muito distante da identidade de filho. Se você não tem fé, você não confia no Pai. Se você não tem fé, você não consegue esperar. Esperar o quê, Bruna? O atravessar do deserto. É o esperar. Talvez sim, exista um tempo de sofrimento. Então, e aí, consegue governar dentro do sofrimento?
Algumas pessoas acham que governar o sofrimento é tirar o sofrimento. Não, governar o sentimento, governar o sentimento, a dor naquele momento, é sim entender que talvez você vai ficar 3 meses num processo desafiador. E aí, dá conta? Fica em paz? Talvez você saiba que a sua empresa agora ela está passando por desafios. E vai ser um tempo. Quanto tempo eu não sei, mas Deus sabe que quanto mais demorar, mais é a sua reclamação. Quanto mais você reclamar, mais tempo vai demorar. Não foi assim no deserto? Então, independente do desafio, da dor que você esteja vivendo hoje, cara, alinha o teu coração à natureza do teu pai. Lembra quem ele foi, quem ele é e quem ele será. Não como separação, mas pega esse tempo de 3 bolas, foi, é e será, e comprime numa só, e ele se torna o sou. Eu sou. O eu sou quem você é. Eu sou o quê, Rafael Oliveira? Eu sou o quê, Vanessa Gomes? Eu sou o quê, Júlia? Quem é o eu sou dentro do seu coração, do qual você repete que você também é? Eu sou feita à imagem e semelhança do meu Pai. Todas as coisas das quais eu digo que sou e meu Pai não é, é ingratidão. Ingratidão é o quê? Esquecer a origem. Então, memória sustenta a fé. Memória sustenta a fé. Se eu sou carnal, a minha memória é carnal e a fé da qual eu alimento é a carnal. Ou seja, repetição de padrão. Se eu sou espiritual, a minha memória é espiritual, minha natureza na minha memória é espiritual e eu vivo frutos dessa fé. A fé é a memória que orienta o presente. Então é fácil, fácil, mole, mole, fácil, fácil. Uma pessoa falar assim: "Ah, eu amo Deus, eu conheço Deus". Aí você faz assim, ó. Uh-uh. Achar que ama é diferente de amar. Porque se você ama, você age como quem ama. E isso é amor no presente. Ah, eu tenho fé em Deus. Nossa, eu tenho fé em Deus. Mas você age como quem tem fé? Se você não age como quem tem fé, você não tem fé. Você acha que tem fé. Eu confio em Deus. Vocês confiam em Deus? Confio. Quero ver um aqui dizer não. Confio. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tá agindo como quem tem fé? Não tô. Então não tem fé. Tu acha que tem? Você consegue ver, então, que a Bíblia recrimina os hipócritas, mas tu tá sendo o quê? O que tu tá sendo? Então a gente precisa tomar uma consciência do presente o tempo inteiro. Se a gente não toma consciência do presente o tempo inteiro, eu sou o hipócrita. Tô dizendo que tenho fé, mas não ajo como quem tem fé. Porque a ação é agora. Tô dizendo que amo Deus, mas não ajo como quem ama Deus. Tô dizendo que sou filha amada, mas não ajo como quem é filha amada. Aceitei Jesus, mas aceitou há 5 anos atrás. Hoje, seus comportamentos não é de quem aceitou Jesus. Então, a gente precisa entender, manter o nosso coração na origem. Nós precisamos ver que esquecimento gera medo, gera controle e gera idolatria. A gente precisa entender que lembrar é honrar, e quem lembra e honra, confia, espera e obedece. É um ciclo natural do processo de um ser carnal e de um ser espiritual. Gente, por isso que eu digo, é bolinha.
É fácil. Pra quem não sabe o que é gol bolinha, é um termo que a gente usa para dizer que estamos reconhecendo um padrão. Isso aí é papo para retiro, né? Então, lembrar o que Deus faz nos faz confiar no que Deus faz. A fé olha para o futuro com os olhos da memória da origem. Oi? A fé olha para o futuro com os olhos da memória da origem. Que doideira, Bruno. O esquecimento gera pressa e a fé produz espera. E o que que é espera? Muita gente confunde assim, o carnalzinho assim, ele é um amorzinho, gente. O carnalzinho, ele tem uma mania de tomar posse sobre as coisas, sobre as palavras, sobre as interpretações das coisas e dar o significado assim, que ele quer, né? Então, o que que é esperar? Ai, gente, eu não vou pro retiro, não tenho dinheiro, vou confiar no tempo de Deus. Eu vou esperar esperando. Esperar é permanecer na orientação. Gente, eu canso de escutar. Tem gente que fala assim, ó. Nossa, Deus falou para eu ir para a jornada. Eu tenho que estar aí. Aí, né, na hora do vamos ver ali, do bolso, aí a pessoa fala assim: então, vou confiar, né, na provisão de Deus, vou confiar na. Pronto, aí Deus já diz disse, né? Deus falou, agora Deus diz disse, porque no seu bolso não tem o dinheiro, então diz disse. Permanecer na orientação é assim, ó. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei quais são os meios, mas eu vou. E aí, sabe o que Deus faz? Quando você age dessa forma, a provisão vem a partir da decisão. Decisão é um posicionamento que você tem no tempo presente. Então, agir como que, ó, Deus me falou ontem, vamos supor. Deus falou, nossa, eu sonhei, eu senti no meu coração, algo me tocou. Deus falou para mim estar no próximo retiro. Aí hoje eu olho para os meus bolsos, meu bolso vazio, não tenho nada. Então, agir como quem tem fé, agir como quem confia, agir como quem diz que é filha amada, falou assim, ó, eu vou. E eu agi a partir desse posicionamento. O fruto dessa decisão, compatível com o que Deus te pediu para fazer, gera o resultado. Ou seja, a provisão ela vem quando você é obediente ao que Deus pediu, independente das circunstâncias. Porque se você depende das circunstâncias, você ainda é um ser carnal. Você ainda depende do que você consegue ver. Vamos entrar no que você consegue ver? Deixa eu voltar ali no Êxodo. Faça para nós deuses que vão à nossa frente. Ir à nossa frente significa que eu estou vendo, tá? Eu estou vendo. Ó, Moisés sumiu, não, tô vendo. Moisés está aqui, tô vendo. Ó, não tô vendo, tô vendo. Então, algo que eu veja. Então, aí funciona assim, ó. Aí Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então, os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram para Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Para tudo. Vamos lá. Bezerro de ouro é o que você está vendo. O que que você está vendo? Você está vendo seu bolso vazio. Bezerro de ouro. Você está vendo a sua conta vazia. Bezerro de ouro. Ó, tô vendo? Não tô vendo. Não tô vendo a provisão que vai vir de Deus. Tô vendo a conta vazia. Não tô vendo esse marido mudar. Tô vendo ele falhando. Fé é isso aqui, ó. Eu não tô vendo o meu marido ganhando dinheiro, prosperando. Mas o que Deus está fazendo nos bastidores,
me garante a fé da qual ele plantou no meu coração. Marido, vai, faz, vai dar certo. Confia. Gente, eu acabei de alinhar o meu coração à natureza de Deus. Eu não preciso ver, ó, toda vez que você precisa ver, você tá criando um bezerro de ouro. Olha só, quando eles saíram do Egito, Deus lhes deu ouro. Deus fez os egípcios darem ouro para eles. E eles pegaram o próprio ouro do qual o próprio Deus deu para fazer um Deus novo. Isso é idolatrar o que você vê. Então, se agora você está triste, aí você está vendo a tristeza, minha tristeza, eu sou triste. Você está vendo a ansiedade, minha ansiedade, eu sou ansiosa. Então, você está tomando posse de algo visível, de um problema, de uma circunstância, trazendo para a sua realidade e tornando aquilo o bezerro de ouro. Deus está falando, você não está vendo, mas eu estou fazendo coisas. Eu estou mexendo os pauzinhos. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui com Abraão fazendo um trabalho. Confia. Então, olha só, meu marido está lá, em outro lugar. E eu creio que Deus está fazendo conexões, Deus está fazendo movimentos que eu não estou vendo. Então cabe a mim ficar, ai, eu queria que você tivesse aqui, ou ai, eu queria ter ido. Não, eu confio no que Deus faz lá, no que Deus faz aqui, no que Deus está fazendo com a Paty e com o Júlio lá, no que Deus está fazendo com a Cássia ali, com a Letícia ali, com a Dani e o Rafa ali. Eu não tenho que controlar ninguém, eu não tenho que controlar filhos de Deus nenhum. Porque quando eu tento controlar, na verdade eu tô pegando pessoas e tornando eles bezerro de ouro da minha vida. Quando você pega o seu pai, vamos falar um pouquinho de pai, que hoje é dia dos pais. Qual é a origem? Antes dos pais. Aí Deus te deu pai, visível. Seu pai se tornou seu bezerro de ouro. Calma, que eu não tô falando, não tô desonrando pai e mãe, não, tá? Eu tô te mostrando que você coloca seus pais no lugar de Deus perfeito. E é por isso que você julga eles, porque você coloca eles no lugar de uma perfeição que nunca foi deles. Deus não tá te pedindo sua perfeição, por que que você tá pedindo dos seus pais? Ou seja, você tá pegando de novo o visível e transformando no seu bezerro de ouro. Ingrato. Ingrato, esqueceu da origem. Então, a nossa natureza carnal, ela esquece da origem, ela distorce as coisas e ela afunda a gente na carne. Já contei para vocês uma experiência que eu tive quando eu fui para Goiânia. Eu estava na casa dos meus tios e eles são pessoas assim, ó, incríveis, mas eles não vivem essa realidade espiritual, no espírito aqui, né? Dessa forma. E aí eles não têm hábito de orar, eles. Bom, eu não tô falando mal deles, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando de comportamento, não tô falando da natureza das pessoas. E aí teve uma hora que eu fui deitar, eles têm o hábito de uma sonequinha depois do almoço. E aí eu fui deitar e quando eu encostei assim na cama, eu falei: Senhor, como é fácil esquecer do Senhor aqui. Não é fácil no sentido de, ai, eu quero esquecer de você aqui. Não. Como o mundo ele tá programado, como o mundo ele tá preparado para te entorpecer, para te iludir, para te tirar da natureza espiritual e viver 100% a natureza carnal. Esquecer dele na hora de honrar, esquecer dele na hora
do 100%, gente. É que para nós, a nossa vida aqui, na prática da nossa vida, a gente não coloca o tempo de Deus e o nosso tempo. Eu não acho que o momento onde eu estou em conexão com Deus é o tempo que eu estou lendo a Bíblia. Não, não. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia com Deus. Quando eu estou tomando banho, eu estou tomando banho com Deus. Quando eu estou fazendo xixi, eu estou fazendo xixi com Deus. Então não existe tempo com Deus. Tempo com Deus é a minha vida. Tempo com Deus é a minha existência. Tempo com Deus é o tempo todo, todo tempo. Gente, eu acho. Não sei se vocês já escutaram sair da minha boca eu falando assim, ah, eu vou tirar meu tempo com Deus. Vocês já viram eu falar isso? Não existe isso, meu tempo com Deus. Então tem o tempo então sem Deus. Se tem o tempo com Deus, é porque tem o tempo sem Deus. Qual que é o tempo sem Deus? É o tempo da inconsciência, então. Esperar é suportar o intervalo sem esquecer. Então, esperar é o gratidão, lembra? Gratidão é saber esperar. Ingratidão é esquecer a origem. Então, esperar é suportar o intervalo sem esquecer. Então, eu consigo atravessar o deserto, eu consigo atravessar os desafios, me lembrando, confiando. Me lembrando e confiando é agindo como quem confia, agindo como quem tem fé. Então, olha só: promessa, espera e cumprimento. Egito, deserto, terra prometida. Passado, presente, futuro. Você consegue permanecer no deserto sem esquecer a origem que é Deus? Você consegue permanecer nos seus desafios de relacionamento, lembrando que Deus está por trás de tudo? Enquanto você tiver dificuldade de reconhecer Deus na vida do seu esposo, ele não vai fazer nada. Não porque ele não tem capacidade de fazer, mas porque você escolheu fazer na força do seu braço. Então, se é na força do seu braço, seu pai que te ama tanto, ele vai deixar você fazer do seu jeito. Nós temos mania de querer mudar o outro. Nós temos mania de querer fazer com que o outro seja de outra forma. Amar é aceitar o outro como é. Não tem como merecer coisas melhores se você desonra o que você tem agora. Quer dizer, então, que no passado, vou dar o exemplo de novo aqui da parte do Júlio, que estão aqui do meu ladinho, aqui na imagem. No passado, vocês desejaram estar juntos. E agora, se vocês têm problemas, desavenças, como casais comuns, vocês não conseguem mais se lembrar do passado. Então, vocês esqueceram, tornaram o problema o bezerro de ouro. Enfim. Tá vendo como é fácil das pessoas esquecerem de Deus o tempo inteiro? Aí, os ansiosos, as pessoas, elas agem assim, ó. Promessa, cumprimento. Promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Sem espera. Existe? Não existe. Então, espera, promessa. Para ter cumprimento precisa de espera. E essa espera não pode ser ansiosa. Essa espera não pode ser ansiosa. Porque quando você está em ansiedade, você está tirando o tempo da espera. Então, devolve a espera. A espera é importante. O ordinário é importante. A gente quer viver o extraordinário, mas o ordinário é importante. Que tem sido o que tem tido, acontecido, ou feito parte da sua existência, do qual você tem, quer excluir. Toda vez que você tenta excluir algo, você ainda é criança. O adulto, ele sabe, o adulto espiritual, o adulto de maturidade, ele sabe lidar com desafios. Ele não tem medo de perder tudo.
Ele sabe que se ele perder tudo, ele faz tudo de novo. Então, tira o coração da perda. O sofrimento, o maduro espiritualmente, ele não tem medo do sofrimento. Ele sofre e ele sabe governar o sofrimento. Ele sabe reconhecer o que aquele sofrimento trouxe para gerar nele algo bom. A natureza de filho age a partir disso. Então, sem a espera, quando a gente tira o tempo da espera, a gente está gerando ansiedade, a gente está gerando medo, a gente está gerando perda, a gente está gerando dor, a gente está gerando controle. O que foi que aconteceu com o tempo do deserto? O tempo do deserto não foi estendido justamente por conta de tudo isso? Por não saber esperar? Então, o bezerro é uma tentativa de matar a espera. A idolatria é uma tentativa de matar a espera. Quando você idolatra seus sentimentos, quando você idolatra pessoas, quando você idolatra lugares. Gente, vocês idolatram as culturas. Eu digo vocês porque isso não me cabe, não, tá? Vocês idolatram o gosto que vocês têm por algo. O gosto alimentar mesmo. Vocês idolatram o gosto alimentar que você tem por algo. Ai, eu não como isso. Nossa, isso aqui. Pronto, você está excluindo algo, você está se identificando com algo. Tudo que você se identifica, excluindo alguma parte, você está fora da natureza de Deus. Vamos separar então? Eu sinto, eu tenho, eu sou. Eu sinto foi uma experiência. E talvez essa experiência tenha sido dolorosa, ok? Então, eu sinto, e esse eu sinto gerou uma memória. A repetição dessa memória muitas vezes faz com que você se identifique com ela e se torne ela. Então, eu sinto, o eu tenho é posse, condição, que te gera responsabilidade, e o eu sou, ele é identidade, identidade que nasce de filiação. Se essa identidade não nasce de filiação, ela nasceu agora porque você se identificou com o eu sinto ou com o eu tenho. Quando você se identifica com o que eu sinto, com o eu tenho, você não está na sua identidade. Entende? Estão comigo? Então a gente precisa desenvolver gratidão, espera e fé. Olha só, vamos de novo no tempo? Gratidão é olhar para trás e dizer: Deus fez. E eu me lembro. Espera é dizer: Deus está, Deus está, e por isso eu permaneço. É confiar olhando no agora. E no futuro é fé. Fé é confiar olhando para frente. Deus fará, e por isso eu confio. Então, Deus fez, eu me lembro. Deus está, eu permaneço. Deus fará, eu confio. Confiar olhando para trás, confiar olhando para agora, confiar olhando para frente. E tudo isso converge no tempo presente, que é o tempo de governo, é o tempo de agir como quem se lembra, agir como quem confia. Então eu permaneço em quê? Em Deus. E não é parado. Permanecer em Deus não é parado. Então, Deus dá, o homem recebe, esquece e transforma a dádiva em fonte. O que é dádiva? O que é dádiva? Vamos lá. A gente está seguindo para o fim já, tá, gente? Deixa eu ver que horas são. 8h18. Dádiva. Peraí. O que é isso aqui? Apareceu um botãozinho aqui. O que é dádiva? Dádiva é algo que chega até mim, mas não começa em mim. Anota isso aí para vocês meditarem sobre isso. Dádiva é algo que chega até mim, mas não começa em mim. Então, a dádiva
carrega a memória do doador, certo? Vamos supor aqui, ó, esse anel. O que que acontece se eu falar assim, ó? Ah, nem me lembro quem me deu esse anel. É meu. Agora, esse anel eu ganhei da Marinês. Foi um momento bem impactante, porque na hora que ela me ofertou esse anel, ela me contou o que que ela sentia, como foi que Deus pediu para ela fazer isso. Olha só, tá vendo que o eu me lembrar da dádiva, da memória do doador, faz com que isso aqui carregue honra. Então, assim é a vida. Cássia, Deus te deu a vida. A vida é uma dádiva. A vida carrega a memória do doador. A vida chegou até você, mas ela não começou em você. A vida do seu pai da carne não começou nele, começou em Deus. Então, eu vi que tem papais aqui com filhos, né? Aqui junto. E olha só, gente, você consegue reconhecer que essa criança, ela não começou em você, ela começou em Deus. Então, ela está com você, ela foi confiada a você, mas essa criança é do pai, do mesmo pai gerador que gerou você. Então, Deus te criou para a vida. Deus te confiou essa criança para você preparar essa criança para a vida. E é um ato de amor preparar essa criança para viver essa vida, em vez de fazer assim, ó, é meu, Senhor, como eu me sinto amada pela possibilidade de ter gerado uma criança. Senhor, obrigada por me permitir, dentro de toda imperfeição, preparar uma criança para viver essa realidade. Então, a ingratidão, gente, é possuir a dádiva sem preservar a memória do doador. A ingratidão, quem que me deu esse anel? Nem sei. A ingratidão é possuir a dádiva sem preservar a memória do doador. É eu me esquecer que foi a Marinês que me deu esse anel. Então você tem a vida e se esqueceu de quem te deu a vida. Você respira e esqueceu de quem te deu a respiração. Você tem uma casa, esqueceu de quem te deu a casa. Você tem uma esposa, esqueceu de quem te deu a esposa. Você tem inteligência e esqueceu de quem te deu a inteligência. Você tem desejos e anseios no coração e esqueceu de quem plantou eles no seu coração. Ingrato. Eu desejo que nesse Dia dos Pais, mais até do que olhar para esse pai que te deu essa vida, você consiga olhar para o pai. O pai. Em 1º de janeiro de 2026, Deus falou para mim e para o Denis: chegou o tempo dos filhos. O joio do trigo será separado por quem é filho, pensa como quem é filho, age como quem é filho, fala como quem é filho, dos que acham que são, mas nunca foram. E nesse Dia dos Pais, é um chamado para você lembrar e ser grata, porque você consegue reconhecer a origem. E isso, se isso não gera em você um senso de responsabilidade, me desculpa. O filho grato, ele pensa assim: Deus me deu a vida. O filho ingrato diz: eu tenho a vida. Tudo aquilo que posso lhe ser tirado nunca foi seu. No tempo de mesa que eu fiz para as mulheres essa semana, foi essa semana? Foi. Na quinta, o tema era como não perder, como contribuir sem perder a essência. E eu perguntei: vocês estão com medo de quê? O que que é a essência para você?
A sua personalidade? As suas coisas? Qualquer coisa que possa lhe ser tirado, lhe será. Para que você veja que você nunca nasceu disso. Senhor, tira-me tudo, menos a tua presença. Gente, imagine que você é uma pessoa que tá sem casa agora, sei lá o que que aconteceu, tá sem casa. Se você carrega a presença de Deus, lembra daquela energia no coração que explode assim? Vamos supor que minha casa agora tocou fogo, não tem nem onde dormir. E eu estiver bem ali naquele portão ali. E eu tiver essa presença no meu coração, esse raio de energia aqui, ó. Vai parar alguém e vai fazer algo por mim. Entende? Se alguém te botou na justiça de forma injusta, e você aqui, ó, dentro do seu coração, sabe que você é filho, tu não te tá preocupado com nada. Se aquele juiz, vamos supor que a situação é injusta, realmente fatos injustos, mas aquela pessoa injusta e pegou lá, caiu justamente num juiz também com o coração virado, injusto, e você perdeu a causa. Um filho tá nem aí, porque sabe que se tiver que pagar, a provisão vai dobrar. A tua renda vai dobrar para pagar isso aí. Ou que propósito existe nisso? Eu não sei, mas eu não tô nem aí, porque mesmo que eu não veja, eu confio. Então, a paz que excede todo entendimento, vocês acham que é o quê? Vocês estão querendo entender. A paz que excede o entendimento. Vocês estão querendo ver para crer na paz que excede o entendimento. Ô, Senhor, tá pensando com cabeça de menino, vivendo uma vida de menino, tendo resultados de menino. Cresce. Cresce, eu digo, em maturidade, cresce em responsabilidade, cresce em coragem, cresce em filiação. Gratidão é consciência da origem. Consciência da origem. Amor não é um sentimento. Amor é uma consciência. Amor é uma frequência. É uma frequência. Consciência. Uma consciência, uma consciência elevada, ela vê de cima o que o de baixo não vê. Ó, eu tô vendo aqui. E aí, gente? Qual é a de vocês pro Dia dos Pais? Qual é a de vocês pro Dia dos Pais? Se eu fosse você, se você tem ainda pai vivo, ou não importa se tá vivo ou se não tá, se você tem um paizinho da carne, você vai dar show de filiação hoje. Mas assim, ó, show de filiação. Filiação de Deus, tá? Filiação de Deus, tá? Como filho de Deus. Reconheço a origem e eu ajo nessa existência a partir da coroa de autoridade que me foi dada nessa terra. E, Pai, eu reconheço que talvez o meu pai dessa terra seja um homem torto, mas eu te amo, você me ama e por isso eu consigo amar este pobre imperfeito.
Tu consegue perceber a grandeza disso? Ai, mas o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, nem. Ai, que saco. Você tá agindo a partir das suas memórias carnais. Bexiga. O Nicolai falou bexiga. Bexiga, gente, é aquele o balãozinho. Já encheu o balão e faz assim, a boquinha do balão faz assim. Já sabe aquele barulhinho? Reclamação é viver fazendo aquele barulhinho. Você é um balãozinho de boquinha esticada assim, vivendo nessa vida. Que saco! Que saco! Que saco! Eu sou mulher, gente, mas às vezes eu tenho vontade de meter as mãos nos peitos, assim, fazer igual o Júlio faz. Nos peitos de uns homens que são gigantes, mas age igual uma bexiguinha. Ah, muita mulher também, cheia de autoridade, revestida do poder que foi dado pelo. Gente, quando eu falo assim pelo próprio Deus, eu fico imaginando, tem gente que não sabe o que que é, né? Cara! Que loucura, cara! O cara dos milagres. O cara, fonte, assim, ó, borbulhante do próprio amor. O cara, onipotente, onipresente, onisciente, é teu pai, cara. Tu não sabe o que que é isso? Tu não sabe quem tu é porque tu não consegue olhar. Filho vê, filho faz, tu não olha. Tu não sabe. E aí tu vira tu, filho do próprio Deus, vive essa vida como se fosse um verme. Cresce! Bote no peito assim, ó. Filha, eu sou filha. Que o seu peito se enche agora de autoridade, força e coragem. Pra arregaçar com a boca do balão. Meter-lhe uma bomba e explodir com tudo, no bom sentido. Chega! Chega! Eu não sou os meus problemas, eu não sou a condição, eu não sou a realidade que eu tenho agora. Eu sou filho. E por ser filho, todas as coisas me serão acrescentadas no tempo que precisam ser acrescentadas, porque eu confio que Deus vê todas as coisas, as pessoas que Ele me tira, as pessoas que Ele traz, as pessoas que Ele me apresenta, as coisas como acontecem, eu não sei. Ele sabe, e é só o que importa. E para a gente finalizar, eu não posso finalizar o dia de hoje sem fazer ainda mais um adendo sobre os pais. Ainda em Êxodo 20, 12. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Lembram do ouro? Lembram do ouro que eu lhe dei? O que que você fez com o ouro que eu lhe dei? Você idolatrou o ouro que eu lhe dei. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Vamos fazer da terra o nosso bezerro? Vamos fazer dos nossos pais o nosso bezerro? Vamos? Não, 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 não. Honrar pai e mãe é reconhecer peso. Peso de quê? Peso de autoridade. Autoridade de quê? De gerador de vida. A terra é dádiva, não é origem. Os pais são dádiva, não são origem. Nenhum deles é doador. Deus é. E o meu papel como filho é reconhecer o doador que me fez a sua imagem e semelhança. E não confunda o que eu te dou com quem eu sou.
Eu te dei um pai falho. Eu não sou falho. Eu te dei um pai falho para você aprender a amar. Não aprender como quem não sabe. Porque se você nasceu de mim, você ama. Só esqueceu, porque é um ingrato. Então essa vida é uma forja de caráter de filiação. Toma posse dela e cresce. Amém? Sorri, respira, solta e uma salva de palmas. E não é para mim, não é para aprendizado. É para como é bom estar vivo. Que essa aula tenha te gerado um pouco mais de vida. Vida. Tem gente que acha que tá vivendo, mas já morreu faz é tempo. Quem é o doador de vida? Quem é o doador de vida? Deus. Se você é cheio de Deus, você é cheio de vida. Se você é cheio de vida, você é gerador de vida. Quando você vê um morto passando na sua frente, você gera vida. Você vê um doente na sua frente, você gera vida. Você vê um problema na sua frente, você gera vida. Você vê um deserto na sua frente, você gera vida. Gerar vida é gerar milagre. Que loucura, cara. Tu é filho do cara que faz milagre e gera vida. Tu é o quê? Gerador de vida. O milagre quer atravessar a sua vida, Vanessa. Mas você tem que gerar vida. O milagre é vida. Como é que você quer viver um milagre se você não é vida? Vida. O milagre ele tem que discorrer de mim. Eu tenho que me tornar abençoador. Maior é o que serve, porque sabe da sua utilidade, da sua função. Sabe do seu caráter, sabe da tua natureza. As pessoas, elas querem ser tomadoras de vida. Elas estão esperando, igual os mendigos, pela bênção. Elas estão esperando pela provisão. Elas estão esperando a solução. Elas estão esperando a pessoa mudar. Ela está só esperando. A espera dela não é na confiança, é esperar no tempo mesmo. Esperar na confiança é agir. Eu quero ser abençoado, então eu tomo posse porque já sou e eu serei o abençoador. Se eu sou abençoado, eu sou o abençoador. Eu ajo como abençoador. É impossível o abençoado não abençoar. Então, se você não abençoa, você está só esperando ser abençoado, você é vazio. Morte, isso é morte. Falta de Deus, falta de vida dentro de si. Tô igual eu tava no retiro, quem tava aqui no último retiro. Eu tava aqui só pra quebrar as paredes da minha casa. Eu tô desse jeito. Sabe o que que é isso? É energia. Eu acho que se eu botasse um tênis agora, eu ia sair correndo. Isso é energia. Isso é Deus. Gente, o que que eu falei pra vocês no início da aula? Quando eu faço isso aqui, é o lugar que eu mais me sinto amada. Porque quando eu concluo a minha aula, eu tô explodindo. Cheia, cheia, cheia. E eu não tô falando cheia das anotações que eu fiz, não. Eu tô cheia do presente, tô cheia da presença, eu tô cheia de vida. Então, quando você tiver, ó, sem energia, desanimado, desmotivado, energia assim do coração, assim, ó, quase uma velhinha se apagando, te conecta com a fonte. Como é se conectar com a fonte? Tomar um choque de realidade, se conectar com a fonte, é presença, é a mente no estado presente. Quando a gente está nos nossos problemas, a gente está com a mente em outro lugar, no passado ou no futuro, não está no presente. Presente é coragem, ação e posicionamento. Todo o resto é outra coisa, é outro tempo. Tempo de dispersação de energia. Presente, ó, é alinhamento.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Uh, fecha os olhos aí, por favor. Ai, Pai, como é bom se sentir vivo, Pai. Como é bom querer sair quebrando tudo, Pai. Como é bom ter energia de um trator, Senhor. Como é bom ter energia suficiente para atravessar os desafios que nos passam pela vida. Pai, como é bom ser doador. Pai, como é bom ser cheio. Como é bom chegar perto de uma pessoa que está morrendo e ser gerador de vida, Pai. Como é bom chegar diante de um problema, Pai, e saber solucioná-lo. Pai, como é bom ser gerador de discernimento. Como é bom sentir a tua presença. Pai, como é bom ter força, Pai. Como é bom saber governar sobre a nossa mente, Pai. Como é bom, Pai, ter coragem, Pai. Como é bom ter energia para quebrar com tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Inunda o coração dos teus filhos de posicionamento. Que nesse dia eles possam lembrar que não existe vida nessa vida enquanto desonra o Pai que te gerou essa vida. Que cada um dos teus filhos é que consiga liberar novos níveis de perdão. Quem tiver pai vivo, que faça uma ligação. Quem não tiver condições de alguma forma de falar com esse pai que está vivo. Libera todo o amor que há nessa terra para esse pai que te gerou essa existência. Seja um filho grandioso, poderoso. Existe uma coroa na sua cabeça. Levanta com autoridade, se posiciona diante de que tu foi chamado para viver. Chega! Chega de miséria. A miséria é mental. Chega, chega de vítima. Vitimismo é. Eu vejo lesma. Vitimismo é como uma lesma que te torna um verme. Ingratidão te torna um verme. Você nasceu para ser filho e tá vivendo igual um verme. Você não é o dinheiro que está na sua conta. Filho. Seja filho, mesmo com a conta zerada. Seja filho, mesmo com as condições desfavoráveis. Seja filho, mesmo que nada nessa existência te faça crer sobre isso. Você crê no Deus do invisível. Você crê no Deus que meu Deus, Senhor, Pai eterno. Ai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Como tu é grande. Como é bom me sentir cheia de ti, Senhor. Visite gerações passadas. Visite gerações futuras. Através do posicionamento, Senhor, que eu tô tendo nesse momento. Quando eu digo cada um dos teus filhos que estão aqui nesse momento, cheios da tua presença, cheios de coragem, cheios de energia. Em nome de Jesus. Amém. Ai, Senhor. Uh, deixa eu beber até uma água, um café gelado. Domingo de manhã, o Vou café te já dar a tá no palavra já já, fogo. Paty. Deixa eu O dar sol um. entrando pela janela, clareando aos poucos. A cidade ainda dorme, tudo parece em paz. E eu já sei o meu lugar, como faço há tempos atrás. Tem palavra, tem direção, tem conversa e reflexão. Tem gente dos quatro cantos, mas batendo. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Vocês conseguem ver, olha só, eu tô aqui, ó, num lugar de. Eu tô muito explodindo. Só que quando eu reconheço que eu tô explodindo e essa explosão nasce da origem, eu me sinto tão pequena. Isso é humildade, gente. Humildade não é se vitimizar para Deus. Humildade é reconhecer que a grandeza que habita em você nasce dele. E por isso você tá cheio. Tem muita gente aí entendendo que a Bíblia fala sobre se humilhar diante de Deus. Se humilhar não é se tornar verme diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é reconhecer que a sua natureza cheia depende dele. Eu tô aqui num lugar de explodir. Gente, eu posso quebrar tudo agora, você não tem noção. Só que eu reconheço que isso vem dele e isso me torna humilde, grande. Não é vítima. Não sou. Não sou. Cuidado para não aprender sobre Deus com pessoas que são vítimas, que agem a partir do vitimismo, que pensam como vítimas.
Não façam isso. Cuidado, desenvolvam discernimento sobre religiosidade, por favor. Uh! Ali o Gessé falou: se humilhar é se entregar por completo. Isso. Vou passar a palavra para a Paty, que ela tinha levantado ali da mão. Fala aí, Paty. Uou! Bom dia. Bom dia. Bruna, eu não levantei a mão. Não, tava aqui com a mão levantada. Eu Eu acho que falei pro Júlio, foi tu que apertou ali dele. Não, eu disse, bom, então é pra mim fala aí. falar, porque não É. fui eu. Eu acho que eu senti tão forte a tua energia e tanta alegria de te ver assim que automaticamente levantou a mão. Aquele dia que eu te vi no vídeo, quebrando a peça, eu senti tanto amor, uma força, uma energia. É como se fosse assim, ó, cara, agora ninguém segura. Se tinha algumas pessoas que tu não conseguia chegar, depois daquele dia tu vai chegar em todos, em todos, em todos, porque é o start que faltava, sabe? E te ver assim de novo hoje, o meu coração tá aqui, ó, de pulsando, sabe? Porque, cara, eu não sei, Bruno, eu acho que tu não tem noção de quanto tu vai explodir Amém. depois dessa explosão dentro de ti, sabe? É algo que precisava sair para fora e saiu de uma forma tão forte, tão grandiosa, que eu duvido que tenha alguém hoje de manhã nessa reunião que não sentiu. Eu Que não duvido. queira quebrar com tudo. Gente, e eu vou aqui, ó, complementar, reforçar e concordar com o que você está falando e dizer para o Gessé. Gessé, o teu. Peraí, deixa eu tentar botar em palavras. O teu papel, não papel como. A tua presença no último retiro. O que tu falou, o que tu fez, o que tu atravessou dentro desse retiro, eu vou dizer que aquilo foi um marco na minha própria existência, entende? O que aconteceu naquele dia antes do retiro, né, na nossa reunião comigo, o que aconteceu ali quando você falou aquilo, o que aconteceu quando eu quebrei aquele pino. Gessé, o teu papel dentro do nosso movimento é extremamente necessário. O que eu tô tentando botar em palavras porque nem palavra tem para expressar o que eu tô sentindo e o que é. A gente até brincou, né, que tu no primeiro dia tava com a camisa antiga do Império e a gente falou antigo que o Gessé tava de Antigo Testamento. Lembra disso? O Gessé ele estava ainda num lugar de Antigo Testamento, sendo o cara que tem um nível de história bíblica, de fundamento bíblico para nos entregar daqui para frente. Eu digo nós, para mim, para o Denis, para o movimento, né? Porque o Gessé, ele. Caraca! Peraí, gente, que eu tô muito charamanaiada. O Denis já teve essa conversa com o Gessé. E eu, na última dessa, eu falei, eu não posso. Na última reunião, eu falei assim: eu não posso falar que eu tenho que conversar com meu marido primeiro. Mas, assim, o Gessé, ele tem uma parte no corpo que é fundamental. Assim como a Paty e o Júlio também tem uma parte nesse corpo que é fundamental, a gente já está alinhando algumas coisas. E cada um de vocês aqui, gente, quando cada um de vocês tomar posse da parte do corpo que vocês são para esse chamado, e eu digo quando eu falo corpo, eu não estou dizendo o meu corpo e do Denis. Eu não estou falando o meu movimento e do Denis. É o corpo. Você é parte do corpo desse movimento que o Denis tem feito através da nossa existência aqui, de cada um de nós. E essa força, Paty, é o lugar onde cada filho está ocupando. É a posse que cada filho está ocupando dentro desse corpo. Porque o meu chamado, ele não pode ser cumprido de completude se eu não agir como corpo ou se o corpo não agir como corpo, porque eu não consigo fazer sozinha. É um corpo forte, é um corpo alinhado, é um corpo com a mesma unidade de linguagem. É um corpo do tipo assim, ó. Vamos lá, o Lucas Weber tá ali dentro da função do corpo dele, só ali, ó, criando ali uma estrutura a nível invisível, que é, né, a parte estrutural
do ecossistema. Aí tá ali o Nicolai fazendo a parte dele, o Júlia Patti a parte dele, a Letícia na parte dela, o Rafa, a Dani, as pessoas que estão chegando. Gente, vocês que estão chegando, eu tô te falando, não senta na cadeirinha do aluno, não. Senta para tomar posse do teu lugar. Gente que tá chegando, eu tô falando para vocês, tem lugar na mesa para vocês. Não fica aqui de bastidor, não. Toma posse da tua parte no corpo e bora quebrar com tudo. Sandro, Robson, chega chegando. E os que estão aí, que não tinham chegado chegando, chega chegando. Entendeu? Essa energia que vocês estão sentindo em mim, ela é de vocês. Agora imagine onde é que a gente vai chegar. A gente, nós. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo assim, humano, tá? Para mentes humanas prestarem atenção no que eu tô falando. É muito legal você hoje ver o Pablo Marçal, por exemplo, no tamanho que ele tá. Tenta sentar lá na mesa. Tenta sentar lá na mesa. Aquele corpo é um corpo forte. É um corpo de membros que fazem parte daquele chamado. Deus te deu um corpo. E aí tu às vezes quer fazer parte de outro corpo. Hoje tem espaço nesse corpo. Daqui a alguns anos talvez não tenha mais, porque o corpo vai estar formado. E aí pessoas vão querer pagar milhões para estar perto e não vai ter espaço, porque o corpo vai estar formado, fechado, formado, já maduro, fazendo o que precisa ser feito. O chamado do Massal e do ecossistema dele é um. E o nosso não é porque são dois corpos que é chamado diferente, não. São só corpos indo para direções que se completam. Entende? Senta à mesa, assume o teu lugar, se posiciona com honra, com respeito, dignidade e te prepara, que a rajada é grande. Fechou? Alguém quer falar algo? Sintam-se em casa. Sintam-se à mesa para Eu falar. quero, Bruno. Pode falar, Jacé. Ah, esse último encontro, para mim, foi realmente um marco de divisão, como você falou, Antigo Testamento para o Novo Testamento, que quebrou algo que estava muito enraizado dentro de mim, sabe? Eu nasci numa cultura religiosa e sou a quinta geração dessa cultura, sabe? Então aquilo, Deus era aquilo para mim. Conforme eu fui estudando, eu percebi que tinha incoerências, mas quando batia nessas incoerências, eu me afastava de Deus ao invés de me afastar daquilo, sabe? Uhum, Porque aquilo era Deus para mim. uhum, Isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo, os impérios tiveram parte nisso, mas esse último império, quando eu conectei com aquela peça lá, o bispo, que significava a religião, e eu já falei pro Denis de cara, e quando você quebrou aquilo para mim, aquilo quebrou de vez e me deu liberdade para pegar todo esse conhecimento que Deus me deu para dividir de uma forma livre, sabe? Sem arestas, sem travamentos. uhum. Então, vocês tiveram um papel fundamental nisso, e eu sou muito Amém. grato. E honro isso. E eis-me aqui. Se Deus está chamando, eis-me aqui. Deixa eu ler aqui um negócio que eu. Ó. Jessé, quando aquilo aconteceu, nasceu algo novo. Não só nasceu no coração do Jessé, mas nasceu no coração de quem vai viver isso com o Jessé. A nossa mesa, ela tem um lugar, uma cadeira sua, Jessé. E tanto nós precisamos de humildade para reconhecer a sua grandeza, quanto você precisa da sua humildade para reconhecer a sua grandeza dentro dessa mesa, né? E ó, o que Deus deu para mim, para ti, na verdade. Nós formaremos um grupo. Eu tô dando spoiler aqui, eu tô sendo bem o Denis Fago agora. Que ele se chama Historiadores.
A revelação é o nosso coração e a palavra é o nosso fundamento. Gessé, o nível de conhecimento da palavra que tu tem vai fazer com que nós, olha só, vou desenhar para vocês que estão chegando agora o que é o nós. Agora eu tô falando eu e o Denis e nós, o povo, esse tipo de povo igual a nós. O tipo de povo igual a nós, que está se levantando agora, são pessoas que não conheceram a palavra, conheceram a revelação antes da palavra. Assim como Paulo, né, que teve a revelação do próprio Deus e depois ele foi buscar os apóstolos que já sabiam da palavra, certo? Nós temos que, a partir de agora, ir para um novo nível de honra da palavra. Entende? Então, sim, reconhecemos que primeiro a palavra nos é entregue no nosso coração e depois a gente conhece ela na Bíblia. Tem sido assim com esse povo, nós, essa geração que está nesse movimento. E muitos querem ser rebeldes contra a Bíblia, querem ser rebeldes contra a história, e não pode, porque a gente precisa honrar a história, o passado. A gente precisa honrar a história, literalmente. E Jessé, você chega nesse lugar, e esse lugar espiritual, você chega nesse lugar espiritual, nesse tempo, e agora esse tempo presente, conectados a esse tempo de Deus, com é como se fosse uma peça, tu é uma peça para isso, sabe? Para nos ensinar a parte histórica, agora com o coração sem sem a rigidez que a religiosidade fez. E esse teu processo, ele vai ser uma desconstrução, porque tu aprendeu a história e você, ao nos ensinar, você vai reaprender ela sem o véu, sem um véu. E é só durante o processo que isso vai indo acontecer. E eu achei muito lindo isso aqui. A revelação é o nosso coração e a palavra é o nosso fundamento. Quem quiser estar dentro disso, não fica fora desse rolê, que muita coisa está sendo preparada. Ó, o que eu tô vendo é o que eu acabei de contar para vocês, certo? Contei, vocês agora estão vendo, estão sabendo. Mas tem muita coisa que você não tá vendo, que Deus está fazendo, que Deus está preparando, que Deus está alinhando. Deus está lá na casa da Patrícia e do Júlio, ó, preparando eles. Deus está lá na Letícia, ó, preparando a Letícia. Deus está lá na Luana, preparando a Luana. Deus está ali no Robson, preparando o Robson. Deus está ali no Sandro, preparando o Sandro. Preparando a Keila, preparando a Júlia, preparando o Anderson, preparando o Alessio, preparando a Vanessa, preparando o Gessé, a Cássia. Deus está preparando. A gente não tá vendo, mas confia que, ó, um segundo, acabou tudo. Um segundo no tempo de Deus é mais que uma vida no nosso tempo. Um segundo, acabou tudo. Ai, eu ficaria nesse rolê aqui por horas. Eu vi que meu marido tinha entrado um pouquinho, mas eu acho que ele já saiu, né? Que ele já tá lá, ele tá lá no evento. Mas, gente, eu quero dizer que amo, honro, agradeço a vida de cada um de vocês. Os que estão há muito tempo, eu reconheço a fidelidade de vocês em permanecer desde quando tudo era mato, desde quando nada visível, nada invisível se fez visível. Reconheço os que estão chegando agora, com sede e fome. Eu me vejo em vocês quando eu cheguei, cheia de vontade, cheia de desejo, cheia de energia para fazer o que os trabalhadores da última hora têm que fazer. Entende? Então, tamo junto, contem com a gente e bora pra cima. Beijo no coração de vocês e até breve. Domingo de manhã, o café já tá no fogo, o sol entrando pela janela, clareando aos poucos. A cidade ainda dorme,
tudo parece em paz. E eu já sei o meu lugar, como faço há tempos atrás. Tem palavra, tem direção, tem conversa e reflexão. Tem gente dos quatro cantos, mas batendo o mesmo coração. E a cada novo domingo eu percebo mais e mais que começar ouvindo a Deus muda o resto que vem depois. Domingo de manhã eu já sei onde encontrar uma palavra pro caminho, uma direção pra caminhar. Domingo de manhã, antes do mundo acelerar, a destra me lembra onde eu preciso estar. A destra me lembra onde eu preciso estar, que é no lugar de filho, Já olhando pra virou parte Jesus, da rotina, como vivendo uma quem vê vida o sem sol. religiosidade. Tem domingo que Beijo eu pra chego vocês e até cansado, logo. mas sempre saio melhor do que entrei. Não é sobre ter resposta pra